Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões. Eu sou a Sofia Narciso Castanho. Nós somos jovens repórteres do ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos ou sindicais a falarem de ambiente, mas com uma regra. Aqui não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco o porta-voz da Comissão Política do PAN de Braga. Tem 24 anos, é mestre em Direito da União Europeia e é um jovem líder político. Seja bem-vindo, Rafael, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Seguindo para a nossa primeira questão, Rafael, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais podem influenciar o teu futuro e também o futuro das gerações que irão habitar o planeta num futuro próximo e também num futuro mais longínquo? Isso irá depender muito da nossa ação a nível mundial nos próximos 10 e 20 anos, mas acredito que ainda vai afetar muito a minha geração, principalmente as gerações que vêm atrás. Uma das minhas maiores preocupações é a produção de alimentos, que é algo muito sensível ao ambiente, tanto à temperatura como aos fenómenos atmosféricos, como às correntes marítimas e como à chuva. Tudo isso pode ser drasticamente alterado com uma pequena alteração da temperatura. Nós já aquecemos nos últimos 6 anos a temperatura da Terra mais de 1 grau, e o grande objetivo agora, que é o objetivo do Acordo de Paris, é manter esse aquecimento abaixo de mais de 1,5 grau. Porquê? Porque nós acima disso vamos ter um efeito dominó. O efeito dominó vai ser muito difícil parar. Qual é que é o grande problema? Tudo indica que nós não vamos conseguir estar abaixo de 1,5, do aumento de 1,5 graus Celsius. Podemos conseguir estar abaixo dos 2 graus Celsius, mas mesmo esse cenário já está a começar a ficar complicado e improvável com o passar dos anos. Por isso, estou muito preocupado mais pelos países, nós vamos chamar países em desenvolvimento. Esses aí são os que nós sabemos que vão sofrer a maior parte das consequências do aquecimento global. Vamos começar a ter muitos refugiados climáticos, vamos ter, obviamente, ilhas que possivelmente vão desaparecer, mas o maior problema será mesmo a produção de alimentos e água. O aquecimento global também pode ter um grande impacto na biodiversidade, e a biodiversidade, o que a biodiversidade nos ajuda a ter? Mais alimentos, quer seja com os insetos polinizadores, quer seja com as outras plantas, a biodiversidade de plantas. Tudo isso nos ajuda a ter uma maior produção de alimentos. Então, eu diria que, para nós, o maior problema será a produção alimentar. Para as pessoas mais nos trópicos, será a escassez de água, também vamos ter aqui, mas será a escassez de água, a escassez de alimentos e provavelmente o facto de terem que migrar para outros países. Então, agora vamos passar para a nossa primeira rúbrica, intitulada Habitua-te, em que vamos fazer 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e terás de responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Vamos a isso? Ok, vamos lá então. Ok. Vamos lá. O objetivo daqui é mesmo responder a primeira coisa que te vier à cabeça, independentemente do que seja. Ok. Vamos a isso então. Rafael, diz-nos um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente. Espera aí. Esse já não é muito rápido, mas recentemente, qual é que é o período de tempo do recentemente? O mais rápido que conseguires. Sim, ultimamente o hábito que eu tenho mudado. Podes ir até Carro? aos últimos anos, não tem de ser necessariamente ultimamente na última semana ou no último mês, pode ser até eventualmente nos últimos anos. Nos últimos anos, a minha maior mudança de hábito foi a mudança da alimentação para uma alimentação de base vegetal, sem produtores de animais. Já foi há 4 anos, mas... Ok, ainda se enquadra num tempo recente. E como é que foi essa adaptação? Achaste que foi fácil? Foi uma mudança drástica ou foi gradual? Para mim foi uma mudança muito, muito fácil.
porque eu já estava por dentro do mundo da nutrição, por causa de estar envolvido no mundo do fitness, então para mim foi uma mudança super, super fácil. Eu fiz a mudança do dia para a noite, literalmente, e então, desde então nunca mais olhei para trás, achei super fácil, não encontrei dificuldade nenhuma, apesar de saber que há 4 anos era mais difícil do que hoje em dia, para a maioria das pessoas, nesses 4 anos mudaram muitas coisas, mas foi super, super fácil mesmo na altura. Como é que tu vês atualmente a questão das pessoas que tentam mudar a sua alimentação e a forma como, mesmo em termos de preços, acessos, etc., como é que tu achas que isso tem tudo evoluído, não só ao longo destes 4 anos, mas também a margem de progressão, de evolução para os próximos 4 anos e para os anos futuros? Sim, eu acho que vai ser cada vez mais fácil. Quando eu me tornei vegan, ainda não havia nos supermercados produtos processados, seja hambúrgueres, vegetais, salsichas, tudo isso, simplesmente não existia há 4 anos atrás. Nem até leite de soja era uma coisa difícil de encontrar. E hoje em dia já em todos os supermercados já começa a haver marcas brancas desses produtos que são mais baratas, por isso é muito mais fácil nesse momento do que há 4 anos atrás e só vai ficar mais fácil daqui para a frente, porque cada vez mais esse mercado cresce e cada vez mais há mais produtos a ser lançados. Muito E bem. os preços também ficam mais acessíveis. Exato, exato. A questão do preço é sempre bastante importante porque eventualmente poderá haver pessoas que tinham interesse em mudar essa alimentação, só que por questões monetárias não o fazem. Porque Assim, regra geral é uma alimentação mais barata de seguir uma alimentação saudável sem os produtos processados. Ou seja, se nós quisermos substituir a carne pelo feijão, vai ficar muito mais barato, obviamente. Agora, os produtos processados, aí já é outra história, muitos deles são caros, é verdade. Certo, Rafael. A próxima questão. Diz-nos um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não fizeste. Possivelmente andar mais transportes públicos e ter um carro elétrico. Os transportes públicos não é bem uma opção aqui onde eu vivo, no campo. Não temos muitos transportes públicos, mas possivelmente um carro elétrico. Ok, muito bem. Agora, diz-nos um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou avós que achas que deva voltar. O comer uma quantidade mais reduzida de produtos de origem animal. Obviamente seria o principal hábito. Há muitos hábitos, podemos falar aqui do uso de materiais descartáveis, que se tornou algo mais da geração dos nossos pais já e também da nossa, mas o que teria maior impacto ao nível global, nós sabemos disso, seria o voltar a comer quantidades de carne que comeria na altura. Depois, outra coisa muito interessante, que eu sei que já estou a dizer duas, mas é que no tempo dos meus pais havia comboio para quase todo lado em Portugal. E hoje em dia já não é assim. Eu tinha o comboio aqui à porta de casa e eu não me lembro dele existir, mas os meus pais andavam de comboio. Então esse não é um hábito propriamente dito que nós possamos adotar, porque não podemos ir construir um comboio, obviamente. Exato. Mas é algo que ao nível político se pode fazer para as pessoas voltarem a adquirir esse hábito. Diz-nos agora um hábito sustentável que tu achas que todos deveríamos ter. Eu não queria estar a bater, eu sei que na mesma questão, mas é mesmo a que teria mais impacto, e eu tenho falado isso porque é a minha área de investigação, é a minha área de estudo, a parte da alimentação sustentável, é a minha tese de mestrado, tudo isso, seria comer uma quantidade mais reduzida de produtos de origem animal. Não precisam de ser vegan, não precisam de ser vegetarianos, mas comer quantidades reduzidas, nem que seja a quantidade das recomendações, porque hoje em dia todos nós comemos acima das recomendações, já seria um grande passo. Esse é um ponto de vista bastante interessante porque se nós formos ver, toda a produção de alimentos, seja carne, seja o que for, é toda feita em excesso e muita dela nem sequer é consumida. Portanto, às vezes nem sequer é a própria questão do consumo propriamente dito, mas também a produção, porque nós além de consumirmos mais do que aquilo que precisamos, ainda há uma produção que produz mais do que aquilo que nós consumimos, que é mais do que aquilo que precisamos. Ou seja, isso também é uma questão bastante interessante. A questão do desperdício alimentar é extremamente importante, mas segundo os estudos nos dizem, e há um estudo muito interessante, não é um estudo, é um relatório,
que foi publicado em 2019, que se chama It Lancet Commission. O Lancet é um dos maiores jornais, mais prestigiados jornais científicos, e a comissão It Lancet juntou especialistas de todo o mundo com um objetivo simples, que era responder à pergunta como aqui em 2050 vamos alimentar 10 mil milhões de pessoas, é isso que espera que é esse o crescimento da população esperado, de forma saudável e sustentável, como é que vamos conseguir alimentar todos esses. E a Comissão de Lancet concluiu com os números muito, muito interessantes. E a questão é, na parte do desperdício alimentar, segundo os dados deles, que é os melhores dados que temos disponíveis neste momento, o desperdício alimentar pode reduzir as emissões as emissões da agricultura, da produção de alimentos, e agora a produção de alimentos é cerca de 25 a 30% das emissões ao nível global, a produção de alimentos no mundo todo, e o desperdício alimentar pode reduzir as emissões em 5%. Não é algo tão substancial como uma alteração das dietas, mas é algo, obviamente, que nós temos que colmatar, porque o desperdício alimentar costuma-se dizer que é um dos problemas mais estúpidos que nós temos. E é mesmo verdade, não faz sentido desperdiçarmos. Exato. É algo Exato. que E todas nos as transcende um bocado mudanças a todos. contam. Claro. Sim, exato. E 5% continua a ser algo significativo. Mas as outras conclusões do estudo já agora é que, através das melhorias tecnológicas, melhorias da produção, nós conseguiremos ter uma redução de 20% nas emissões, o que já é ainda mais significativo. No entanto, nem o desperdício alimentar, nem o máximo, o melhor cenário tecnológico vai fazer com que nós consigamos produzir comida suficiente para toda essa gente, dentro dos limites do planeta. A única coisa que vai fazer isso, e é a única obrigatória, é a mesma transição para dietas de base vegetal, que podem reduzir as emissões do setor em 80%. Portanto, quando comparamos os 80% com 5% ou 20%, claro que temos que atacar por todos os lados, e é isso eventualmente que vai acontecer, claro, mas devemos nos focar naquela que é a mais forte. E o melhor disto tudo é que esta transição também seria benéfica ao nível da saúde, ao nível mundial, e poderia prevenir milhões de mortes. Se não estou em erro, o valor é 10 a 11 milhões de mortes por ano que poderiam ser prevenidas. E isso é muito interessante. E já agora, na tua perspectiva, quais é que achas que são os maiores mitos e os maiores obstáculos que as pessoas encontram para se tornarem vegetarianas ou não só para reduzirem o consumo de carne, para ter alguma alteração nas suas dietas? Porque eu sinto que há muitos mitos, há muitas coisas que não são bem verdade, que as pessoas tomam como verdade, e isso acaba por ser um obstáculo. Assim, o maior problema de todos é a questão cultural e da pressão social. Nós comemos o que comemos tendencialmente porque foi o que comemos ao crescer, ao que nos punham à frente. Dificilmente uma pessoa vai alterar isso do dia para a noite, ou vai mudar isso em grande escala. Esse aí é mesmo o grande ponto. E não há muito a fazer para o mudar a nível individual, mas quantas mais pessoas mudarem, menos se vai tornar um problema cultural. Ao nível político, e também um bocadinho ao nível individual, quantas mais opções tivermos no mercado para uma população que queira adotar este tipo de dieta, ou aproximar-se mais deste tipo de dieta, não há necessidade de seguir a 100%, pelo menos do ponto de vista ambiental. Ao nível político, então quantas mais opções tivermos, melhor e mais fácil será. Esse aí é de certeza o maior obstáculo. Depois, temos outros obstáculos que são menores, como a falta de informação, mas hoje em dia já começa a estar um bocadinho ultrapassado, porque a informação já está em todo lado. Há 4 anos não era bem assim. Hoje em dia já está muito, muito mais fácil. Rafael, antes de entrarmos na próxima rubrica, temos mais uma questão para ti. Um dos teus hobbies, como tu também já acabaste por introduzir um bocado aqui, é a atividade física. E esse é um tema pelo qual acabaste por ficar conhecido nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde contas com quase já 20 mil seguidores, e onde publicas vídeos regularmente sobre nutrição e fitness. Portanto, feito o contexto,
Vamos então à pergunta. Na tua opinião, de que forma é que a dieta pessoal e o modo de vida de uma pessoa podem influenciar também o ambiente em que vivemos? E de que modo é que também, de certa forma, alguns Instagramers ou influencers em certas redes sociais podem também contribuir para uma sensibilização a nível ambiental e tudo isto? Até que ponto é que, por exemplo, uma conta no Instagram pode conseguir passar uma mensagem para os quatro cantos do mundo e até que ponto é que nós podemos também estar a um clique da sensibilização? Assim, para responder à primeira pergunta, ao nível individual, nós conseguimos mudar muita coisa. Nós conseguimos reduzir imenso a nossa pegada ecológica, ter uma pegada ecológica mais alta ou mais baixa, depende dos nossos hábitos, e é o individual que faz o grupo. Nós não temos a pegada ecológica que temos e não atingimos o dia da sobrecarga da terra em Portugal na semana passada, porque não é o individual que faz isso, não. É o individual, é os nossos hábitos enquanto sociedade que cria esse sobreconsumo e essa sobreprodução e aumenta a nossa pegada ecológica. Por isso, é o individual que, no fundo, terá que mudar. Porque, repara, a maior parte das políticas, quando o Estado lança um imposto sobre sacos de plástico, qual é que é o objetivo? O objetivo é mudar o comportamento individual de cada pessoa que vai comprar, vai às compras. E nós sabemos que as medidas mais eficazes para o combate às alterações climáticas e para reduzir a poluição são as medidas de impostos. Infelizmente é assim, é o que a ciência nos diz. São as medidas mais eficazes. E aí o papel do Estado, é esse o papel do Estado, é introduzir esse tipo de medidas, tem que introduzir impostos de um lado e incentivos do outro, ou seja, tem que desincentivar os maus hábitos e incentivar os bons hábitos. É esse o papel do Estado, quer seja através de impostos, quer seja através do IVA, quer seja através de campanhas, tudo isso. Ou seja, o grande objetivo é sempre mudar os hábitos ao nível individual. No entanto, sem o geral, isso não vai acontecer, obviamente. E é aí que entra o papel do Estado. Eu acredito que nós conseguimos resolver as questões todas ambientais numa economia de mercado ou numa economia planeada. Agora, são os dois possíveis, mas vai ser muito mais rápido chegar lá com uma mistura dos dois, não é? Depois, para a segunda parte da pergunta, uma pessoa consegue ter mais impacto daquilo que nós pensamos nas outras, principalmente nas redes sociais. Eu nunca pensei, quando eu comecei a partilhar a minha alimentação, os meus treinos nas redes sociais, nunca pensei que iria chegar ao ponto de dar palestras pelo país todo, já somam milhares de pessoas, e são pessoas às quais eu consegui chegar com a informação. E para mim sempre foi esse o objetivo de estar nas redes sociais. O objetivo é passar informação, por isso é que o meu tipo de conteúdo é totalmente diferente ao tipo de conteúdo que se costuma ver em Portugal, é um conteúdo baseado na ciência, de análise de estudo, educacional, tudo isso, porque eu estou lá para passar informação, é esse o meu grande objetivo. E de facto é muito gratificante ver que a informação acaba por chegar. Agora, o grande problema é quando tens chamados de influencer, porque tu disseste a passar informação que se calhar não é a mais correta. E esse aí sempre foi o meu maior medo desde o início. Por isso, tudo aquilo que eu faço nas redes sociais tem sempre uma referência científica por trás, que é para evitar dizer coisas erradas, ou menos tem base na ciência. Então, esse sempre foi o meu maior medo, passar desinformação ou informação errada, e é um problema que nós temos. No geral, eu acho que esta alteração massiva no tipo de dietas que aconteceu nos últimos 4 anos, não teria acontecido sem as redes sociais, de todo. Não teria acontecido sem as redes sociais e sem a influência de pessoas nas redes sociais a passar informação. É disso que se trata, é o passar informação, de preferência informação correta, obviamente. Rafael, agora também falando um bocado na questão da alimentação, mais uma vez, da nutrição, etc., uma vez que esta questão também era falar um pouco daquilo que é as opções pessoais de cada um, o que é que tu achas relativamente à questão de hoje em dia, por exemplo, alguém que queira seguir uma dieta menos normal ou que não seja
não tenha tantos adeptos, como uma dieta vegetariana, ou pessoas que se queiram tornar veganas, etc. Como é que tu achas que certos alimentos que entretanto já são feitos podem ajudar nisso ou podem ser, entre aspas, um contrassenso, na medida em que atualmente já temos vários alimentos que não são propriamente algo saudável, mas que já estão dentro daquilo que é o quadro dos alimentos vegetarianos ou veganos. Por exemplo, de tudo o que é chocolates, tudo o que é até os hambúrgueres, etc. Ou seja, hoje em dia alguém que siga uma dieta vegetariana ou vegan ou algo que esteja dentro desse quadro de alimentação não é já necessariamente uma pessoa saudável e pode até estar bastante longe disso, não é? Sim, esse é o problema crescente que nós temos. É assim, esses alimentos são uma boa porta de entrada da forma em que substituem outros alimentos, pelo menos do ponto de vista ambiental, são piores, têm uma maior pegada ecológica. Do ponto de vista da saúde, há uma grande variedade, há alimentos que são processados, mas não é adicionado nada de mal, necessariamente. Há outros, como tu disseste, chocolates, por exemplo, bolachas de chocolate, cereais de pequeno almoço açucarados, tudo isso. Lá está. Seguir esse tipo de uma alimentação de base vegetal não quer dizer que a pessoa vai ser mais saudável automaticamente, muito menos nos dias que correm. Então, eu vejo esses alimentos como alimentos de introdução, podem ser bons para quando alguém quer fazer uma transição, podem ser bons para comer esporadicamente, em dias de festa, seja o que for, para o dia a dia. Então, as recomendações dizem que devemos seguir uma dieta o mais integral possível, isto é, sem alimentos processados. Isso aí, quando eu falo da Comissão Eat Lancet e quando eu falo da prevenção de 11 milhões de mortes ao nível mundial, obviamente é com uma dieta com menos produtos de origem animal, mas não é uma dieta com produtos açucarados, não é uma dieta com batatas fritas, seja o que for, é uma dieta integral, saudável, de base vegetal. Rafael, e por exemplo, outra questão que eu também acho bastante interessante e pertinente neste conceito de alimentação, falando um bocadinho também do meu exemplo, eu não sou vegetariano, nem tenciono seguir essa dieta e assumo isso, mas eu, por exemplo, sigo a minha dieta saudável porque também tenho uma cultura familiar de ter aprendido ao longo de vários anos que, por exemplo, não devo comer carne todos os dias ou todas as refeições, ou que devo intercalar com uma refeição que até pode ser vegetariana e depois intercalar com uma refeição de peixe, com outra de carne. De que modo é que alguém que começa a dieta vegetariana pode ter alguns problemas também quanto a isso e acabar então por entrar nessa questão de consumir alimentos que são menos saudáveis, porque é aquela questão de eu não sei o que fazer, porque não tenho essa tal cultura familiar, não tive uma mãe que me ensinou que eu, se comer carne ao almoço, devo comer peixe ao jantar ou algo assim do género. De que modo é que tu achas que isso pode acabar por levar as pessoas a ligarem o telefone e mandarem vir Uber Eats, por exemplo, McDonald's ou assim, os tais menus vegetarianos, mas que podem não ser, se calhar, o mais indicado para comer 6 vezes por semana, por exemplo. De que modo é que tu achas que os próprios influencers e também neste caso onde tu te inseres, e os próprios nutricionistas, etc., e também a cultura familiar, de que modo é que isto tem tudo um peso bastante grande nesta transição para quem tenta mudar de uma dieta para a outra? Tem um peso enorme, porque nós comemos aquilo que estávamos habituados a comer e a maior parte de nós nunca questionou aquilo que comemos. E então, quando nós não temos essa base e quando temos falta de informação, vai ser muito mais fácil encomendar o McVeggie do McDonald's, até porque os produtos vegetarianos que vão começar a ter publicidade não é o feijão nem o brócolis, obviamente, é os produtos Exato, Burger King, exato. os produtos do McDonald's e isso tudo. Então é aquilo que vai ser o primeiro contacto das pessoas, muita gente com uma dieta vegetariana ou com uma dieta mais vegetariana, vai ser com esses produtos. O que pode ser a porta de entrada, e é uma ótima ideia ser a porta de entrada, mas ficarem-se por aí, do ponto de vista da saúde, não é uma boa ideia. E o que eu aconselho às pessoas é pesquisem. Nós temos cozinha indiana, cozinha chinesa, cozinha tailandesa, cozinha árabe, e até mesmo muitas receitas da dieta mediterrânica que são receitas praticamente sem produtos de origem animal, ou com quantidades muito reduzidas de produtos de origem animal.
Por isso, é começar por aquilo que já gostamos. Felizmente, nós em Portugal ainda temos um bocadinho, não muito, mas ainda temos um bocadinho das raízes da dieta mediterrânica, o que já nos ajuda. Estamos habituados a ter uma grande variedade de frutas e vegetais e tudo isso, e ainda estamos habituados a comer leguminosas, especialmente grãos de bico, tudo isso. Então, começar pelo que já conhecemos e pelo que já gostamos e tentar procurar alternativas semelhantes àquilo que nós gostamos. Se gosta de fazer uma bolonhesa de soja, uma espaguete bolonhesa, experimenta uma bolonesa de soja. Não desistas à primeira, porque se calhar não vais saber fazer, mas pesquisa receitas online e é assim que a cultura começa. A cultura começa com um nicho que começa a pesquisar essas coisas, a desenvolver essas coisas e começa a espalhar e a alastrar e eventualmente tu vais ensinar aos teus filhos como é que se faz uma bolonesa de soja, se calhar mais rápido do que como se faz uma bolonesa de carne. E eventualmente vamos chegar a esse ponto. Do ponto de vista ambiental, temos que chegar a esse ponto mesmo. Rafael, vamos agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rúbrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar 5 questões. Destas 5 questões, tu só podes responder com uma das duas hipóteses que nós te vamos dar. Ou seja, se tu concordares com as duas, tens de escolher aquela que concordas mais. Se tu discordares das duas, tens de escolher aquela com a qual tu discordas menos. Vamos a isso? Ok, vamos ver se eu percebida. Vamos lá. Ok, então diz-nos, Rafael, tu gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente? Autossuficiente. Ok, queres Se justificar? pudesse acabar com... Preciso justificar, antes de irmos à próxima Assim, questão. porque uma grande parte de ter uma casa inteligente é que ela seja autoeficiente. Portanto, eu estou a ter aqui uma parte. Mas acho que essa deve ser a prioridade. Apesar de eu gostar muito de tecnologia e dos avanços tecnológicos, acho que essa é a prioridade, porque eu não vejo a minha felicidade a aumentar imenso por ter janelas que abrem por eu dizer abre janela. Mas estou a ver a minha felicidade a aumentar por ter 100% de energia renovável. Então seria o que trazia mais retorno. Exato, e até a própria, pronto, assumindo uma casa autossuficiente, também seria preciso bastante tecnologia, portanto, até na questão da inovação tecnológica, mesmo para ter uma casa autossuficiente, se calhar até é uma tecnologia muito mais avançada, ou todo um sistema muito mais avançado, do que propriamente entrar em casa e dizer abre-te janela e a janela abrir, Claro. porque É assim, basta pensar. Eu pensando bem no assunto, eu não sou assim tão longe de ter uma casa autossuficiente, porque vivendo no campo nós temos um furo de água e nós temos aqui à volta de 50-55% de energia renovável aqui nessa zona. Portanto, só preciso de aumentar esse resto de energias renováveis e melhorar a retenção de água da chuva, provavelmente, e a reciclagem de água dentro de casa, e acho que já fica. Por isso, eu acho que nos próximos anos pode ser que seja possível. Exato, mas também tens essa questão, porque atualmente, lá está, é complicado. Aliás, hoje em dia, se nós formos a várias casas, nós todos acabamos por ter já um bocado essas casas, não 100% inteligentes, como é óbvio, mas já começamos com aquelas coisas de pegar, por exemplo, no comando da Smart TV e dizer abre a Netflix e começa a dar uma série qualquer, ou já temos aquela coisa de dizer à Siri para fazer qualquer coisa, para pesquisar no Google, enquanto que talvez estejamos um bocadinho longe ainda daquele ideal de ter todas as casas com, por exemplo, um painel solar ou um painel fotovoltaico ou algo do género. E, portanto, nesse aspecto eu acho que até é interessante pensarmos que a própria casa 100% autossuficiente acaba por também ter uma vertente tecnológica também imensa, se calhar até quase maior do que a própria vertente da inteligência artificial. Um grande problema com as casas em Portugal é a eficiência energética e a retenção de calor. Nós somos péssimos aí, estamos sempre atrás dos objetivos europeus. Apesar de na produção de energias renováveis estamos normalmente à frente, temos boas condições para isso, mas a eficiência energética é algo que nós temos que melhorar imenso na nossa construção. Então, não é algo que estamos a melhorar aqui na casa, mas já está construída há 20 anos. Não?
Eu só tinha 4 anos na altura. Exato. Mesmo Portugal, a condição geográfica onde está, etc., é todo propício a uma produção de energia renovável que já se começa a verificar, mas que também está um pouco longe daquilo que nós podíamos aproveitar enquanto país, que temos uma costa brutal, temos uma data de opções. Sim, nós somos do top 5 ou 6 países da União Europeia em termos de energia renovável, mas nem sequer atingimos o primeiro terço do nosso potencial. Nós temos um potencial enorme, tanto ao nível dos painéis solares, como ao nível da energia eólica, e depois ao nível da produção individual para o consumo, cada pessoa ter o seu painel solar e a gente chegar lá. Rafael, se pudesse acabar com um destes problemas, com qual é que acabarias? Opção A, com a poluição atmosférica. Opção B, com a poluição hidrosférica. Atmosférica? Acho que a poluição atmosférica é o chapéu, não, é a base disso tudo e é o assunto mais importante que nós temos também, para debater ao nível da poluição. As questões ambientais são mais abrangentes do que as emissões de gases com efeito de estufa, mas neste momento é o mais urgente. Ok, boa resposta. E agora, preferias? Opção A, ter a tua própria horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os alimentos numa superfície comercial. É uma pergunta complicada, porque nós temos uma horta e uma grande parte dos nossos vegetais é da nossa própria horta. Por isso, definitivamente prefiro os vegetais da horta. Apesar de dar mais trabalho, até acaba por compensar ao nível monetário, por isso a nossa horta. Rafael, por outro lado, agora pensando por Paulo, como académico tenho que desenvolver isso. Força. É muito boa a ideia de toda a gente ter a sua horta para a produção. O problema é que, num contexto de população crescente, nós também não podemos ter uma produção alimentar que seja totalmente ineficiente. Ou seja, era bom que a gente tivesse a sua horta, mas que soubesse o que estava a fazer nessa horta. E não ocupar um hectare de terra, ou seja, aumentar uma família, de forma não eficiente. Exato, e atualmente já começa também a haver algumas soluções desse género. Nós já começamos a ver, embora não muito, mas já se começa a observar algumas pessoas que mesmo, pronto, claro que não dá para fazer uma horta gigante com muitas coisas numa varanda, mas às vezes já há pessoas que começam a plantar algumas coisas. Também temos a questão das hortas nos telhados, que eu pessoalmente acho que era uma questão bastante interessante para começar a implementar. Em Portugal vê-se pouco disso e mesmo no mundo todo também não é algo que são, mas começam já também a haver várias alternativas, mas sabendo naturalmente que o cultivo biológico era praticamente inconcebível para alimentar toda a gente, mas mais uma vez, tal como a casa, é sempre um bocadinho que ajuda qualquer coisa. É assim, é possível alimentar toda a gente com o cultivo biológico, principalmente porque o cultivo biológico, a própria produtividade desse cultivo tem melhorado e a longo prazo a agricultura intensiva tem tendência a diminuir a fertilidade de solo, a fertilidade de solos e a produção, isso tudo, a longo prazo pode ter aqui um grande impacto. Então, é possível alimentar toda a gente de forma biológica, mas não é possível alimentar toda a gente de forma biológica com produtos de origem animal. Porque a agricultura biológica requer um bocadinho mais de espaço, no geral, e nós temos esse espaço nesse meio, que está a ser usado para a agropecuária, porque a agropecuária ocupa na União Europeia cerca de 72% do terreno agrícola. 72% do terreno agrícola é o que está para a agropecuária. E é um sistema muito ineficiente. Porquê? Porque nós temos que, os dados são, por cada caloria de energia que nós tiramos de um produto de origem animal, em média, nós temos que investir 25 calorias de combustíveis fósseis. Ou seja, há aqui um grande desfazamento de energia. E outro problema é que por cada caloria, ou por cada 100 calorias que nós damos em alimentação, em ração, a um animal,
e só se vai converter, dessas 100 calorias, apenas 10 a 30% se vão converter em calorias para nós, para o nosso consumo, quando vamos consumir os animais. Por isso, se fôssemos comer diretamente a comida produzida para os animais, que seria cereais, muitas vezes leguminosas, tudo isso, nós já temos comida suficiente no nosso planeta para alimentar mais de 10 mil milhões de pessoas. E essa também essa é a conclusão de um estudo muito interessante da UNEP, que é United Nations Environmental Program, que nós já produzimos aqui em 2013. Nós já produzíamos alimentos suficientes para alimentar mais 3,5 mil milhões de pessoas. Ou que estamos simplesmente a filtrar esses alimentos pelos animais e a ter uma perda de eficiência enorme. Então, se nós formos diretamente à fonte de nutrientes, nós vamos usar muito menos terra. Lá está, 75% da terra agrícola na Europeia é usada para a agropecuária, para a produção de alimentos, para a agropecuária, e vamos usar menos terra e vamos precisar de menos input para criar comida suficiente para a população toda. Por isso, a agricultura biológica, apesar de precisar de um bocadinho mais de recursos, é possível para toda a gente, se for acompanhada por uma redução dos produtos de origem animal. É bem possível. Rafael, um pouco nesta ótica que estavas a falar da questão da produção e da alimentação, consumo, etc. Tu falaste na questão dos alimentos que seriam produzidos, mesmo na questão da agricultura biológica e da suficiência de alimentação. Numa forma mais especulativa, porque, pronto, creio eu que também não haverá forma de, para já, saber se isso ia acontecer ou não, mas consegues imaginar um mundo onde a própria produção de alimentos vegetais poderia começar também a ser produzida em demasia, tal como atualmente existe a produção de carne em demasia, porque há demasiada procura? Achas que podia haver esse problema? Ou seja, o mundo tem sempre tendência para aquela grandeza de produzir mais do que aquilo que precisa. De que modo é que achas que isso podia ser também, entre aspas, combatido na tua ótica? Ou seja, se daqui a, vou mandar um número qualquer ao calhas, daqui a 50, 100 anos tivermos uma maior população a seguir esse tipo de dietas, achas que pode haver a tendência para se começar a produzir excessivamente mais do que aquilo que é necessário, como é atualmente produzido carne, peixe, etc.? Enfim, há duas respostas a isso. Em primeiro lugar, o desperdício alimentar hoje em dia já acontece também nos produtos de origem vegetal. É uma coisa, infelizmente, é uma coisa indiferenciada que acontece tanto nos produtos de origem animal como nos produtos de origem vegetal e é sempre errado qualquer desperdício alimentar. Mas, do ponto de vista do desperdício alimentar, do outro lado, da sobreprodução de produtos vegetais, é fácil argumentar que hoje em dia já estamos a ter uma sobreprodução de produtos vegetais na mesma, só que estamos a alimentar a agropecuária com eles. Portanto, daqui até produzirmos, imagina que havia essa transição hipotética do planeta inteiro, daí até produzirmos a mesma quantidade de vegetais a mais, ou produzirmos agora para dar à agropecuária a toda a população, poder demorar um bocado. Eventualmente pode acontecer, e será um problema na mesma. Não é um problema tão grande, porque, em princípio, o impacto ambiental da produção de feijão é muito menor que o impacto ambiental da produção de bife. Por isso, será um problema na mesma, e será um problema que temos de combater, todo o desperdício alimentar. Não seria um problema tão grave como o que temos agora com a sobreprodução e acima de tudo, não é a sobreprodução, é o sobreconsumo dos produtos de origem animal, porque é o sobreconsumo que vai puxar a sobreprodução. Obviamente, se as pessoas consumissem menos, as empresas iriam pôr menos no mercado. É assim que o mercado funciona. Mas, falando desses cenários hipotéticos, houve no ano passado o IPCC, que é o Intergovernmental Panel for Climate Change, que é quem faz os estudos e as recomendações assim, ao nível geral nas questões ambientais, lançou o relatório Climate and Land, que teve uma grande projeção nos mídias. Não sei se se lembram, no ano passado, uma altura em que nos mídias estava sempre a passar: temos que reduzir não sei quanto por cento a carne, temos que comer menos carne, diz o IPCC, e era esse o relatório. E para mim a conclusão mais fascinante a que esse relatório chegou foi que a transição
do mundo inteiro, claro que é um cenário hipotético, do mundo inteiro para uma dieta de base vegetal, conseguiria reduzir as emissões ao nível do dobro das emissões anuais da União Europeia toda. Ou seja, pegar nas emissões anuais todas da União Europeia, que é substancial, são cerca de 4,5 mil milhões de toneladas de CO2, se pegar as emissões todas, se o mundo inteiro, no cenário hipotético, fizesse uma transição para produto de origem vegetal, para uma alimentação de base vegetal, conseguiríamos reduzir as emissões mundiais no dobro das emissões da União Europeia, que é um bloco de 500 milhões de pessoas. O bloco de 500 milhões de pessoas de países desenvolvidos, que têm tendência a ter uma pegada ecológica maior do que os países em desenvolvimento. Por isso, é algo super fascinante, claro que é um cenário hipotético, mas é um cenário em que nós, para o qual nós devemos tentar caminhar, quer seja através da mudança da alimentação, quer seja através de melhorias tecnológicas, quer seja através de outros hábitos, mas é algo que quantifica o impacto que essa mudança poderia ter. Rafael, para ti, o ambientalismo é? Opção A, um ideal ou uma preocupação. Ou opção B, obrigatoriamente um modo de vida? É um modo de vida, acho que sim. Acho que é um modo de vida, porque é o nosso modo de vida que vai ter impacto real, não pode ser só uma preocupação, porque é muito interessante ver mais uma vez estudos desta área, quando perguntam na rua, quando fazem questionários qual é que é o nível de preocupação das pessoas com o ambiente, está sempre lá no topo. Mas depois quando vamos a ver, ok, qual é que é o nível de ação concreta para reduzir a pegada ecológica no dia-a-dia, aí quando mete uma obrigação do estilo de vida, são dados muito diferentes. Eu diria que o ambientalismo é um estilo de vida. E agora, por fim, para terminar este questionário, obviamente, se fosse possível, preferias ir diariamente para a faculdade ou para o trabalho? Opção A, de bicicleta. Ou opção B, a pé? A pé. Eu prefiro ir a pé. Por acaso sempre tive sorte de viver a uma boa distância a pé da faculdade, tanto quando estava no Porto como em Braga, agora. Por isso, a pé, porque eu tenho tendência para suar muito e acho que bicicleta não ia resultar bem. Rafael, neste âmbito, portanto, no âmbito do ambientalismo, das alterações climáticas, também algo que acabas por fazer praticamente diariamente, mas pronto, se pudesses fazer um apelo às novas gerações, sem falares de política, o que é que tu dirias? Para mudarem os seus hábitos. Porque as novas gerações já estão muito mais preocupadas com as questões ambientais, e isso é ótimo, é excelente. As manifestações, a greve estudantil, tudo isso demonstra isso. Mas precisamos de ações por detrás de todas as palavras. E a melhor ação que podemos fazer é, em primeiro lugar, mudar os nossos hábitos e depois o ativismo para tentar espalhar informação e mudar os hábitos das outras pessoas que estejam receptivas a isso. Exato, e a questão dos hábitos e da mensagem que se passa também é bastante importante, porque às vezes vemos, por exemplo, manifestações que depois resultam também, as próprias manifestações a favor do ambiente resultam num grande amontoado de poluição e eventualmente as pessoas que não estão tão sensibilizadas dizem aquelas pessoas foram manifestar-se e acabam por cometer o mesmo erro que nós e, portanto, nesse aspecto, especialmente nós jovens temos de ter essa consciência de não ser só falar para os outros fazerem, nós também sermos os primeiros a dar o exemplo, caso contrário vão dizer assim, olha, aqueles andam para ali a manifestar-se e a tentar passar uma imagem de sensibilização e depois eles próprios acabam por cair no erro que... Não, é assim, quando nós pensamos bem no assunto, qual é que é o denominador comum que toda a gente, independentemente do seu trabalho, do seu tempo, seja o que for, qual é que é o denominador comum que toda a gente pode alterar? É o seu estilo de vida. Nem toda a gente vai ter possibilidade de estar no Parlamento a fazer leis para alterar estilos de vida em grande escala, ou para fazer políticas em grande escala. Nem toda a gente vai ter possibilidade de estar a fazer ciência na área para tentar contribuir para a divulgação. Então a gente vai ter um papel jornalístico, mas toda a gente tem estilo de vida, não é? Então é o denominador comum. E dentro disto, qual é que é a coisa que a maior parte das pessoas
consegue fazer mais facilmente. É a mesma alteração das dietas. Porque eu não escolho se o meu carro é a gasóleo ou se é elétrico. Eu não escolho. Eu queria escolher. Se tivesse, para já, ainda não tenho essa possibilidade. Eu não escolho necessariamente se a energia da minha casa é de painéis solares ou se é energia ou de eólica, seja quanto, ou se é energia de combustíveis fósseis. Nós não temos escolhas sobre isto. No entanto, sobre a alimentação temos. Por outro lado, a alimentação é o mais fácil de alterar, porque é uma escolha diária no supermercado. Enquanto que, imagina, mesmo ao nível de um governo, se quiseres alterar a mobilidade, vais ter que fazer grandes obras públicas, como a construção da ferrovia, tudo isso, como é que vais alterar o setor da aviação. Ok, podes taxar o carbono do setor da aviação, mas não há propriamente outra alternativa. Imagina, por exemplo, em Portugal, nós temos impostos elevados sobre os combustíveis fósseis para o transporte. Ok? E muito bem. Mas, na verdade, para muitos casos, já começa a melhorar, mas para muitos casos, nós não temos alternativa aos combustíveis fósseis. Eu não tenho alternativa de me vou deslocar daqui a Braga, ou de comboio, ou de autocarro, ou de carro a gasóleo. Eu não tenho essa escolha, porque não há transporte público decente e eu não escolho se tenho um carro elétrico ou não. No entanto, a alimentação é o denominador comum que todos podemos alterar. Os outros, é preciso mudanças ao nível estrutural, mudanças políticas, que nem todos vamos estar na posição de fazer. E agora vamos terminar com uma questão que não estava no guião que nós te enviámos. E a questão é a nossa prank aqui do podcast. Todos os convidados vão ter esta questão, sem saberem que ela ia existir. A questão é a seguinte, Rafael, vamos pedir-te que tu resumas em 3 palavras, apenas 3 palavras, como é que foi para ti falar de ambiente sem falar de política, ou como é que é para ti falar de ambiente sem falar de política, sabendo naturalmente que a política está sempre, de algum modo, de braço dado com o ambiente. Precisamos mais disto. Não fica bom português, mas acho que resulta. Eu acho que está excelente, uma resposta bastante interessante. Se quiser justificar, também estás à vontade. Não falando de política, mas eu sempre quis que o meu papel na política fosse o papel agregador. Isto é, o papel que não é um papel conflituoso, mas é um papel de cooperação. E acho que isso é o mais importante e é o que falta na nossa política. Porque quem está no Parlamento, quem está na política, nós estamos todos, pelo menos devemos estar todos a lutar para o mesmo. Nós estamos todos a lutar no Parlamento Português por um país melhor, estamos todos no Parlamento Europeu a lutar por uma União Europeia melhor. Então há muitas guerras que não fazem sentido absolutamente nenhum, como o votar contra determinada proposta só porque é determinado partido, todo esse tipo de coisa está sempre a acontecer. Então eu sempre quis e quero que o meu papel na política seja o papel de cooperação, o papel de diálogo, independentemente da força política. Independentemente de estar a falar com alguém, seja de que partido for, eu quero trazer racionalidade, quero trazer diálogo, quero trazer os dados. Não sei se há reparado, mas eu gosto muito de dados. Quero trazer os dados e todos juntos encontramos a melhor solução para os problemas. Então precisamos mais disso, porque precisamos de mais diálogo, precisamos de mais cooperação, independentemente do partido que representamos, independentemente dos nossos ideais políticos, precisamos de mais cooperação. Ao fim e ao cabo, lá está, todos queremos um mundo melhor, todos queremos um país melhor. Simplesmente temos perspectivas diferentes, eventualmente, daquilo que é um país e um mundo melhor, mas sem dúvida que eu acho que não há ninguém. Assim, se nós formos à rua e perguntarmos quem é que quer um Portugal melhor, toda a gente vai dizer que era um Portugal melhor, não é? Portanto, nesse aspecto, muitas tens toda a razão. A discordância política nem é no resultado final que nós queremos, é na forma de lá chegar.
Essa aí é a maior discordância política. Não há nenhum partido que esteja, eu quero acabar com a pobreza, e outro, não, eu quero aumentar a pobreza. Não há nenhum partido que diga isso. A discordância está na forma de lá chegar, mas as soluções encontram-se através do diálogo, e é isso que é a democracia. Eu acho que muitas vezes nos esquecemos disso, e nunca devemos ignorar um ponto só porque vem de alguém de uma cor política com a qual nós não concordamos com a ideologia. Nunca devemos ignorar esse ponto, porque nós podemos sempre aprender alguma coisa com toda a gente, independentemente da cor política, da idade, da profissão, seja o que for, e todos juntos conseguimos fazer possivelmente o melhor trabalho. Exatamente. Exato. Rafael, foi um enorme prazer ter-te aqui. Gostámos bastante da tua presença neste podcast. Creio que foi uma mais-valia. Para terminar, sem dúvida. pronto, nós não temos feito isto com os outros convidados, mas uma vez que acaba por passar também bastante por um bocado o teu trabalho, não sei se tu quiseres publicitar alguma rede social tua, Instagram ou assim, para que os nossos ouvintes entenderem, sigam. Pronto, uma vez que acaba também por ser esse o teu trabalho, não sei se queres fazer aqui de algum modo alguma publicidade. Se quiserem manter-se informados sobre questões de nutrição, desporto, saúde, essencialmente saúde, mas também sustentabilidade, também falo muito de sustentabilidade, podem seguir nas redes sociais, basta pesquisarem o meu nome. E já agora aproveito, porque em princípio no final do ano vou lançar um livro, é sobre nutrição, ok? Mas em princípio vou lançar um livro científico, por isso esperem pelo livro. Já deveria ter saído agora em maio, não saiu por causa dos problemas atuais, não é? Por isso, vemos nas apresentações do livro, vou sair fora e todo mundo fora. Muito obrigado, Rafael. Foi um enorme prazer ter-te aqui. Sim, gostámos imenso. E só uma coisa, só tinha mais uma pergunta, e não quero parecer muito parcial, mas eu também sou muito apaixonada por este tema, nomeadamente pelo veganismo, apesar de ainda não ser vegan. Eu queria te perguntar se não te importavas de deixar algumas sugestões de documentários ou plataformas, coisas assim desse género, para que as pessoas se possam informar mais, porque eu sinto que, apesar de haver documentários que já estão muito, muito famosos, como o Cowspiracy e o Forks Over Knives e o Hurtlings, acho que foi o primeiro que eu vi, acho que ainda falta muito. É assim, os comentários nem sempre são a melhor fonte de informação. Okay. Tem muita informação boa, mas um documentário, e eu gosto desses comentários de sucesso, mas um documentário tem que ser feito de forma mais dramática, um bocadinho, às vezes, para captar a atenção do público. Eu, enquanto produtor de vídeo, também percebo isso, não é? Tem que fazer algo um bocadinho mais dramático, senão o documentário não vai ter sucesso absolutamente nenhum. E às vezes os documentários acabam por dramatizar, não quer dizer que os factos estejam errados, mas dramatizam os factos de tal forma que as pessoas, alguns críticos, acham que ficam com a ideia que é demasiado exagerado e depois questionam toda a informação. Claro que eventualmente pode ter alguma informação errada, mas no geral as informações até podem estar certas, mas a dramatização não é científica, digamos assim. Então eu gosto sempre mais do conteúdo científico. Então, em documentário, na questão animal, o Earthlings e o Dominion, ok, aí não há para onde mentir, porque não é uma questão científica, é uma questão de mostrar o que é que acontece na indústria. Sim, e acaba por ser bastante gráfico. Toda a gente veja. Sim, mas não tem por onde inventar dados, porque é só mostrar aquilo, é mostrar o que acontece. Agora, em termos de nutrição, o melhor site de nutrição no mundo, não é para defender uma dieta de base vegetal, não é necessariamente uma dieta vegan, é uma dieta de base vegetal, seria o nutritionfacts.org, porque é um site não comercial, por isso é que é .org, não é? É um site não comercial, não tem qualquer rendimento e tem toda a informação que devemos querer sobre nutrição, por isso está tudo ótimo. E depois lá está, também podem seguir-me a mim, que eu tenho passado as informações, mas leiam, por exemplo, lá está, se quiserem saber mais sobre alimentação mesmo a sério, leiam o relatório da Comissão Eat Lancet, que é um relatório grátis, vocês podem ler, nem precisam ler o relatório todo, podem ler o sumário, o resumo para policy makers,
que é algo muito comum nesse tipo de relatórios. Leiam os relatórios do IPCC. Não há melhor informação do que essa, não há nenhum comentário, não há nada. Se é mais seca, claro, obviamente, mas leiam toda essa informação, leiam a ciência. Eu, como alguém que tem uma grande paixão pela ciência, leiam a ciência, as fontes primárias, seria o melhor. Lá está, quando o livro sair podem ver o meu livro e se calhar também está toda a gente convidada para vir assistir à apresentação da minha tese sobre esse assunto, depois na altura de avisar quando for, também gostava muito de ter lá pessoas de todo lado, acho que seria algo interessante. E lá está, a informação académica que passa por um filtro académico chamado peer reviewed, tudo que eu digo vai ser revisto e controlado, não há nada que eu esteja a dizer que seja uma loucura ou opinião minha, não, são os factos científicos, e por isso é que eu gosto da ciência, porque a ciência bem feita é facto, pode haver alguma discordância, mas são factos. Para quem quiser, só para acabar, para quem quiser seguir o Rafael no Instagram e ficar mais atento a dicas não só de dietas veganas, mas também dicas de fitness, exercício físico, etc., pesquisem no Instagram Rafael Pinto 10, @RafaelPinto10 e fiquem a par de todas as novidades que ele tem falado ao longo deste podcast. Rafael, foi um enorme prazer ter-te aqui hoje. Muito obrigado, foi um prazer, sempre um prazer falar. Se quiserem falar sobre questões ambientais ou outras questões quaisquer, eu estou disponível, que eu adoro falar sobre esses tópicos e eu passo grande parte do meu dia a pensar sobre isso, não é? Por isso é sempre bom sair da cave, não costumo dizer que eu passo o dia na cave a ler, é sempre bom sair da cave e partilhar a informação de vez em quando. Por isso, quando quiserem criar outro podcast sobre outro assunto qualquer, por acaso, eu gosto muito de falar sobre educação ou sobre questões tecnológicas da humanidade, então podemos discutir isso. Muito obrigado, Rafael. Obrigada. Isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política. E por hoje é tudo. Muito obrigado, Rafael, e muito obrigado por terem estado desse lado.